Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vamos, no capítulo 10, continuar a leitura sobre a Grécia, que por si só já seria objeto de uma enciclopédia, né? Mas vamos fazer a leitura, né, com o mínimo do que a gente possa falar para entender o contexto todo. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálica e heliática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomista, com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. Então, o que significam essas escolas, né? Na verdade, eram grupos de pensadores nas suas respectivas cidades ou proximidades, em que estavam pensando sobre o pensamento, né? Eles estavam pensando sobre o ato de pensar. É a inauguração, é a criação da filosofia em substituição à mitologia, aquela história dos deuses, né? Então, só para fazer uma pequena referência, né? Hoje, tudo que vivemos hoje, basicamente tudo que vivemos hoje, tem como princípio esses pensamentos gregos. É a partir deles que começam a se desenvolver o pensamento humano ocidental, né? Os objetos de discussão daquela época se mantêm presentes, sem até muitas novidades, né? Então, por exemplo, na doutrina espírita, né, nós temos lá o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas e respostas. Boa parte dessas perguntas elaboradas por Kardec é porque ele tinha uma formação filosófica e conhecia justamente o pensamento desses gregos, né? As perguntas foram feitas em cima do que os gregos e os seguintes pensavam. Por exemplo, escola jônica. Quando se fala em escola jônica, se fala em Tales de Mileto, que era um matemático, né? Teorema de Tales, essas coisas. Mas para ele, eu vou simplificar bastante, é como se tudo tivesse origem na água, né? Na água. Já Anaximandro, da mesma escola, ele discutia que tudo advinha de um princípio imutável, constante, que é o apeiron, né? Já Anaximenes, da região de Mileto, ele achava que as coisas advinham do ar, né? Pneuma. Já Heráclito, né, achava que tudo tinha movimento, né? Que as coisas, o princípio básico das coisas era o movimento. Isso compõe a escola jônica, né? Então, já a escola heliática, né, é Parmênides. Parmênides, aí ele coloca também que as coisas são únicas, imutáveis, por categoria, algo como ou é ou não é, né? Já Zenon, que é seu discípulo, ele demonstra os paradoxos dos pensamentos justamente para contrapor ao seu mestre, Parmênides, né? Escola pitagórica. Escola pitagórica é basicamente Pitágoras, que é matemático, né? Alquemião e Filolau e Tarento. Bom, o Pitágoras aqui é tido como o iniciador da filosofia, é um grupo muito vinculado à matemática e à força dos números, que tudo que rege o universo são através dos números, né? É uma situação ideal, né? É um idealismo, porque o número é uma ideia. Já tem escolas da Trácia, né, que são os atomistas. Os atomistas é que é aqueles que explicam o mundo, o universo, através dos átomos.
Os átomos aqui é aquela parte indivisível da matéria, que você vai encontrar em Leucipo, Demócrito, né? Empedocles, é difícil falar o nome, né? É justamente aquele que fala que tudo advém da terra, fogo, ar e água, né? E o Anaxágoras, esse se destaca, né? Ele já parte que tudo está em tudo, né? Se vocês forem ver, depois nós vamos estudar isso com mais detalhes, né? Em outro grupo de estudo, né? Essa história de tudo está em tudo é uma base para que a gente entenda que o universo está dentro de nós e tudo que acontece no universo acontece conosco e vice-versa, né? Todos esses que a gente comentou são pré-socráticos. Pré-socráticos não é necessariamente que vieram antes de Sócrates, até alguns eram contemporâneos, né? Mas a ideia deles basicamente estava vinculado à natureza e existia um confronto entre aqueles que estavam vinculados mais às coisas, à realidade, né? E outros às ideias, né? Ao idealismo, né? E aí vem Sócrates que faz a fusão dos dois pensamentos, né? Então, por isso que o Sócrates é um marco, né, sobre isso. Mas vejam, muitas das respostas dos espíritos no livro dos Espíritos, eles têm completa concordância com vários desses conceitos, né? Então, tão importante quanto as respostas do livro dos Espíritos são as perguntas, lógico, né? E Kardec conhecia o pensamento desses antigos e em cima deles é que foram feitas algumas indagações. Então, a base do desenvolvimento do pensamento humano teve início naquela época. Então, são espíritos destacados, né? São espíritos diferentes, são espíritos especiais e que acompanham o desenvolvimento da humanidade, né? Sob a supervisão de Jesus, né? A gente coloca sempre a inteligência, né, como um contraponto da religião, o conhecimento, a ciência como algo que enfrenta a religião, e não é nada disso, né? Deus acima de tudo, né? Isso não é frase política, né? Deus acima de tudo e as coisas que existem é justamente para a implantação desta vontade dele. Muito bem, o século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. É interessante também a gente destacar que para você estudar, para você pensar, para você praticar o ócio, o ócio aqui não é ficar parado, é pensar, né? Você precisa ter as suas necessidades básicas atendidas, né? Então, um século de ouro significa que economicamente aquele local, aquela região, aquele país, aquela civilização se sustenta economicamente, o que permite avançar sobre a arte, a ciência e o pensamento, né? E isso tudo foi preparado, né? Isso tudo foi preparado. Continue, mano. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. E, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Então, Sócrates, ele é um missionário,
né? Ele é um missionário e ele sintetiza, como a gente comentou, os pensamentos contemporâneos e anteriores para ele, dando um sentido, né, para aquelas verdades, aquelas interpretações de verdades relativas. Cada pensador tinha, de alguma forma, uma razão, né? E Sócrates dá um avanço mostrando como tudo isto funciona. Então, Pascal, né, é um pensador, é um filósofo moderno, ele tem na Revista Espírita uma explicação sobre o que é verdade, né? E ele coloca que as verdades para nós são verdades relativas que vão sendo expandidas, né? Não contraditas, se elas são demonstradas incoerentes, então não é uma verdade, né? As verdades relativas elas vão ampliando na busca constante da verdade absoluta que só pertence a Deus. Então, cada um detém a sua interpretação da verdade, não é a verdade, é a interpretação da verdade, a quem chamamos de verdade relativa, né? Porque a verdade ela é universal, ela é para todos, né? Ela é eterna, ela não é relativa. É bobagem a gente falar, cada um tem a sua verdade. Não, cada um tem a interpretação da verdade, porque a verdade é imutável, né? Então, as interpretações é que vão avançando, né? Porque ela é única. E Pascal coloca justamente assim, e assim que a gente entende que esses pré-socráticos detinham verdades relativas que foram ampliadas por uma verdade de Sócrates, né? Uma interpretação da verdade de Sócrates, que foi continuada depois através do Cristo. Tá? Vocês imaginem a importância de Sócrates ao deter um capítulo inteiro na doutrina, né, sobre a sua personalidade, né? Destacando que todos os médiuns foram anônimos, os espíritos ali que se identificam são espíritos autores das suas próprias palavras, mas Sócrates, ele é uma referência. Não foi ele que escreveu sobre ele, né? Foi Kardec quem escreveu sobre ele. O item Sócrates. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates, na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, né? Sócrates era discípulo de Anaxágoras, onde Anaxágoras dizia, né, que é aquele que a gente comentou, que é o que mais se destaca, que tudo está em tudo, né? Vamos continuar. Seu mestre, como também imperfeitamente interpretado por seus 3 discípulos mais famosos. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Então, como é que é essa história? Então, Sócrates era discípulo de Anaxágoras, né? Que provavelmente, agora eu já não tenho certeza, mas em algum comentário de Divaldo talvez estivesse Anaxágoras reencarnando, né, atualmente na Terra. Mas ele era discípulo. E, por outro lado, Sócrates tinha 3 discípulos, Platão, Xenofonte e Aristófanes, né? Esses 3 discípulos, né, eles, como coloca muito bem aqui Emmanuel, né, eles não interpretaram integralmente o pensamento de Sócrates. Tá? Eu sei que na academia o destaque é para Platão, né? Mas mesmo Platão não conseguiu interpretar o que Sócrates queria dizer. Aí você vai falar assim, mas como é que você sabe o que ele queria dizer, né? Porque Sócrates ele tinha um espírito que o acompanhava, que era o seu orientador, né? O Damon, né? Damon, que seria o demônio, mas que na verdade a tradução é de gênio, né? E esse diálogo entre ele e espírito é que se colocava como sua obra, né?
Só que na academia isso não é interpretado como um espírito, né? Nos fragmentos de Platão, de Sócrates, dos dizeres de Sócrates através de Platão, isso é colocado numa figura uma figura literária, né? Mas nós, como espíritas, sabemos que a referência é de um espírito que eu acompanhava, e daí toda essa obra feita por eles de comum conhecimento, né? Entre ele e a espiritualidade. E Platão não entendeu isso, que foi quem mais escreveu sobre Sócrates, né? Platão escreveu um livro em que quase que sintetiza o que Sócrates colocava sobre a existência das coisas, que se chama A Alegoria da Caverna. É muito famoso, todo mundo leu, vale a pena ler. Procura na internet aí a Alegoria da Caverna, né? Em que nós andamos em cavernas, né? Iluminados por lâmpadas artificiais, e olhamos só as sombras daquelas iluminações e temos uma ideia do que é o mundo através das sombras. Isso é a interpretação, né, dos nossos sentidos, né? Mas que a verdadeira luz está na saída da caverna, né? Que é o mundo do bem, que é o mundo ideal, né? Que é o mundo o mundo do bem. A definição seria para essa, que na verdade tem um introito sobre a espiritualidade, né? E Platão descreveu a alegoria da caverna num livro chamado A República. Mas aí volta aquela história, ele entendia que a república, né, quer dizer, a forma de governo de uma polis, né, deveria ser exercido pelos filósofos. E, portanto, ele, né? Porque era justamente quem mais sabia a respeito das necessidades de todo mundo. Então, essas distorções aqui empalidecem algumas ideias que temos de Sócrates, né? Mas, na verdade, isso são interpretações de Platão, né? Sócrates não escreveu absolutamente nada, né? Porque ele entendia, né, fruto provavelmente até do seu mestre e até da sua mãe, que era parteira, né? Que o conhecimento todo está em nós, né? Nós trazemos isso, né? E, portanto, nós temos que, através dos nossos questionamentos, fazer o parto dessa ideia que está dentro de nós. Todo conhecimento está em nós, né? É interessante, por isso que ele não escreveu. Ninguém ensina nada para ninguém, você que tem que descobrir de dentro de você. Mas isso não é objeto agora. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. E ainda continua, Emmanuel. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Então ele basicamente foi acusado e julgado por desviar os jovens e ser ímpio, né? Não acreditar nos deuses, né? Foram essas duas acusações básicas sobre ele. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amargura. Conscientes da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes e até alguns discípulos. Então, houve um complô, né, para que ele pudesse fugir. E ele se recusou a fugir, porque ele entendia que se a sociedade tem regras, assim como a família tem regras, né? Ele descumprindo uma regra da sociedade,
ele estaria desmontando essa sociedade tal qual se ele descumprisse os princípios, né, formadores de uma família, né? Então é preferível seguir uma lei, né, que mantém o interesse coletivo, ainda que seja desfavorável a ele, para manter a ordem da coletividade, né? Totalmente diferente do que pensamos primariamente, né? Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a sua esposa Xantipa assoma às grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ela exclamando no auge da angústia e desesperação. Xantipa era a esposa dele e era chata. Era bem chata, né? E ela foi lá, como assim? Que história é essa? E olha o diálogo, né? Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Respondeu resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Ele sabia, todos vamos morrer, né? Mas esta condenação é injusta, diz a mulher. Soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho numa frase que atravessa os séculos. E quererias que ela fosse justa? Quem fosse justa? A condenação dele? Né? Olha só a profundidade, quer dizer, ele prefere se submeter a uma ordem, né, ainda que injusta, a se opor a ela e até mostrar que, se fosse justa, aí sim ele estaria numa situação difícil. Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Então, que fique aqui o exemplo, né? Há muito que estudar sobre o comportamento. Isso é dever, né? Esse é o conceito de dever. Não é só conhecer o bem, é fazer o bem, né? Fazer o bem por quê? Por dever, né? Por um dever pelo futuro. Terminou o nosso horário, na semana que vem continuaremos. Até a próxima oportunidade. Vamos lá, companheiros, a mais um estudo da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Havíamos visto, no último encontro, o item 4, Caracteres do Homem de Bem. Vamos ao item 5, Conhecimento de si mesmo. Kardec realiza a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância.
se fizestes alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está, precisamente, o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos, abre aspas, o Livro dos Espíritos, fecha aspas, Santo Agostinho. Nota de Allan Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas.
Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel de nossas ações, de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima, que em geral não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, avaliando este último trechinho deste capítulo que estamos vendo, capítulo 12, Perfeição Moral, podemos ver que está aqui, em nossas mãos, toda a condição de nos fazer conhecer a si mesmo e de nos corrigir. Uma receita simples, fornecida por Santo Agostinho, que a vivenciou e se tornou um espírito evoluído. Então, que possamos nós aproveitar as oportunidades de cada dia para fazermos o melhor que aprendemos até agora. Não dá mais para dizer que não sabemos o que é o bem, o que é o mal. Não dá mais para dizer nesta encarnação. Já tivemos muitas experiências no corpo físico e aprendizados. Sabemos o que dói, física e moralmente. Então sabemos o que faz bem e o que faz mal. Então, no nosso dia a dia, nos esforçando durante a vigília para o acerto, para a inclinação ao bem, para a corrigenda e a vigilância dos pensamentos, palavras e ações, na hora que nos deitarmos para que o corpo físico descanse, aproveitarmos para fazer essas perguntas claras, onde a resposta deve ser sim e não, como foi colocado aqui, para que não haja ali desculpas, para que não haja ali aquelas muletas que utilizamos para nos aliviar a culpa. Então, que possamos nos conhecer através das perguntas simples e claras sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e nossas palavras, como nos recomenda aqui Santo Agostinho e nos reforça Kardec em sua nota. E aí, então, haveremos de ter condições de nos corrigir a cada dia, buscando a verdade sobre nós, buscando esse caminho de busca de reforma íntima e atingir, ter condições de atingir vagarosamente, mas firmemente, a perfeição moral, né, a qual estamos todos destinados a chegar um dia. Temos patinado muito nas nossas vivências e muitas vezes até hoje, mas talvez é certo, melhor dizendo, que esta pode ser a encarnação onde podemos ter condições de uma lucidez maior e então aproveitá-la melhor, graças ao contato com essa doutrina espírita maravilhosa codificada por Allan Kardec, a qual de Deus nos direcionou. Todos nós espíritas que precisamos ser direcionados a essa doutrina, precisamos ser tocados diretamente na razão. Com certeza já perdemos muito tempo, por isso Deus nos proporciona a clareza dessa doutrina, para que possamos nos exercitar. E agora nós vamos pegar um livro que se chama O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, e vamos ver o capítulo 2, Alma e Pensamento. Inicia-se com a pergunta do Livro dos Espíritos:
89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, porque é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Palavras de Emmanuel. Vamos ver o que nos diz Martins Peralva sobre esse pensamento de Emmanuel. A força do pensamento e sua consequente influenciação no próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Se a alma está no lugar onde projeta o pensamento, por maior seja a distância percorrida ou a percorrer, evidentemente devemos sempre, abre aspas, pensar bem, fecha aspas. Pensar no bem, pelo bem e para o bem, nosso e de todos. Pensar sempre no bem, a fim de que a nossa influenciação sobre os demais seja benéfica, salutar, construtiva. O espírito, elemento inteligente do universo, pensa. A mente, abre aspas, campo da consciência desperta, fecha aspas, segundo Emmanuel, reflete. O corpo, abre aspas, máquina divina, fecha aspas, na feliz definição de André Luiz, executa com o auxílio dos órgãos que lhe são peculiares. Abre aspas, cada espírito, ensina Kardec, é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Fecha aspas. Quando o pensamento, traduzindo assim atividade anímica, reveste expressões de alegria e bom ânimo, de entusiasmo e equilíbrio, semelhantes expressões se projetam no tempo e no espaço e tomam o rumo da criatura em que pensamos, alcançando-a inevitavelmente. Em sua tríplice composição, pode o homem ser comparado a um farol, significando a energia luminosa que se expande, ou seja, o espírito que pensa por sua condição de elemento inteligente do universo, é o ser responsável que prestará contas à lei, agora ou mais tarde, aqui ou em qualquer parte. B. A mente que coordena, integra, concentra e dirige a energia do pensamento, espelho que reflete a energia espiritual, a refletir a dinâmica do ser inteligente. E C. O físico, a estrutura material de que é construído o tal farol, entre aspas, e que serve de veículo de manifestação do espírito no plano material. É a parte destrutível que se refaz, se recompõe tantas vezes quantas necessárias, até que o ser pensante dela não mais precise na obra que lhe cabe cumprir, o aperfeiçoamento moral e cultural. Então vejam que aqui Martins Peralva compara essa questão do pensamento, da direção que temos, da condição de pensar, como um farol, né? Então, se pensarmos no desenho de um farol lá à beirada do mar ali, vemos a estrutura, no caso da lâmpada, né? Como se fosse ali o espírito, né? O espelho da lâmpada ali, que é o refletor, a mente, e a estrutura material do farol, que seria o corpo físico. Então, como que está, né? Como que estamos atingindo ao outro? Como que estamos nos iluminando e iluminando o outro através do pensamento? E ele continua: o espírito encarnado ou desencarnado, edificado no bem, sintonizado com as lições cristãs, projeta sua luz, sua claridade por toda parte. A todos beneficia e serve à maneira do farol que indica o rumo certo, em pleno oceano, e por maior
seja o negrume da noite, às embarcações que demandam portos longínquos. A criatura atingida pelo nosso pensamento recebe o fruto mental por nós elaborado. Assim sendo, ficamos sabendo que pensamentos de otimismo geram bem-estar, pensamentos de esperança conduzem bom ânimo, pensamentos de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Pensamentos de fraternidade se refletem junto ao que amamos, em forma de inexplicável felicidade, de indefinível júbilo interior. Costuma-se dizer que, abre aspas, o pensamento elimina distâncias, fecha aspas. Mas quase sempre quem o diz não compreende a intrínseca e científica realidade do enunciado. Dá a entender apenas que há uma vaga recordação do ser que se encontra afastado de nós. Todavia, o preceito espírita de que, entre aspas, se o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, o problema se esclarece em definitivo. O pensamento põe psiquicamente juntas duas criaturas ou dois grupos de criaturas, unindo-as intimamente em simbiose que pode ser de natureza superior ou deprimente. Emmanuel, cujos ensinamentos se afeiçoam singularmente à índole da doutrina espírita, tornando-se esse elevado instrutor por isso mesmo, depositário não só do nosso carinho, mas igualmente do nosso integral respeito, nos diz, Emmanuel, ao dizer em judiciosa mensagem que os pensamentos, abre aspas, são elementos dinâmicos de indução, fecha aspas, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Responsabilidade que nos impõe uma conduta evangélica na emissão dos pensamentos. Responsabilidade que nos impõe não só o controle e a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos pensamentos. O nosso pensamento expressando idealismo nobre ou desejo de rotina pode levar tranquilidade ou inquietação aos que partilham conosco a experiência evolutiva. O bom pensamento, pensamento de amor e solidariedade, de elevação e pureza, influencia não só do ponto de vista psíquico como físico. O mau pensamento, pensamento de ódio, rancor, de inveja e despeito, produz as mais desagradáveis impressões em consequência de cargas magnéticas que o destinatário recolhe, sente, mas via de regra desconhece a procedência. A mente, que vibra maldosamente, desfere pedardos maléficos, forças deletérias, fenômeno que a grande maioria da humanidade ignora. Dessa maneira, para que nos seja possível exercer influência benéfica ou maléfica sobre os nossos semelhantes, não há necessidade precípua de estarmos fisicamente aproximados, nem tampouco de assentarmos contra eles instrumentos materiais de destruição e morte. Recolhamos, pois, das claras fontes do Evangelho do Senhor, a cristalina água da fraternidade, pura e desinteressada, para que nos seja possível saciar os famintos, dessedentar os sequiosos, reconfortar os tristes, erguer os que tombaram nos desfiladeiros do sofrimento, enviando a todos os caravaneiros da redenção com Jesus, mesmo à distância, nas luminosas asas do pensamento reto, os suprimentos da energia, os fertilizantes do bem, o adubo do amor cristão, a suave melodia do otimismo e da esperança, a nossa presença, mesmo através do pensamento, junto aos que palmilham conosco os roteiros aprimoratórios, deve ser uma presença sadia e alegre, edificante e fraterna. Isso depende essencialmente de cada um de nós. O meio é a seleção criteriosa dos nossos pensamentos. O coadjuvante valioso e indispensável é a nossa boa vontade, a boa vontade que persevera até o fim. Ficamos por aqui hoje, queridos irmãos. Então, cabe a nós
Se quisermos conhecer um futuro de alegria, cabe a nós, no presente, observar esse ensinamento e buscar praticá-lo, exercitarmos para a vigilância, para os pensamentos no bem, a fala no bem, a ação no bem. Só a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Um abraço a todos, até o próximo encontro.